Boa noite, amigos. Tudo bem? Como que vocês estão? Tô aqui ainda terminando de organizar. Eu tava conversando com alguns no, no grupo do WhatsApp. Agora eu vou ter que desligar ele. Tô desligando ele aqui. Imagino que estejam todos ouvindo, né? Que o som esteja normal. Depois vocês dão um alô aí para eu ver. Tem um pequeno lag entre o que eu falo e o que sai na imagem, porque eu uso um software que chama OBS. Se eventualmente travar, acontecer alguma coisa, é só esperar que volta logo depois. Nós já temos um número bom. Muita gente vai ver o vídeo depois, né? Não vai assistir agora, vai assistir depois. Faz parte. Né? Nós já estamos com um grupo bom aqui de estudo. E hoje nós vamos analisar algumas questões muito interessantes. Vai ser bem legal. Para quem não me conhece, eu postei no grupo, mas passando rapidamente, né, muita gente não me conhece, muita gente conhece, mas muita gente não me conhece. Meu nome é Breno Costa, na verdade é uma abreviação, né, no livro está o nome inteiro, porque o nome é muito grande. E eu sou de Marília, minha profissão é juiz do trabalho, sou de família espírita, então desde a barriga da minha mãe, né, talvez até antes de reencarnar, já estava frequentando o centro, né, NEAP, Núcleo Espírita Amor e Paz. E desde a infância, mesmo de criança, eu faço desdobramentos conscientes. Depois desenvolvi a psicografia. E por causa disso tudo, eu iniciei nas reuniões mediúnicas já aos 26 anos. Até tinha um processo obsessivo complexo que levou alguns anos para resolver. Hoje eu tenho 39. E eu ajudei na criação e na organização de uma atividade lá no Lar Amélie Boudet, que é de fluidoterapia, palestras. Eu precisei me afastar com o nascimento da minha filha, mas eu participei. Eu participo ainda da apresentação do curso que eu criei, que é o estudo das obras do André Luiz, desde 2012. E nessa mesma casa espírita já participei de diversos estudos, atividades, né, mocidade, livros dos espíritos, outros ligados ao evangelho. Enfim, a vida inteira envolvida com a doutrina. Eu tenho 6 livros publicados, eu criei esse portal A Vida no Mundo Espiritual, e aí criei a página no Facebook, tenho o canal no YouTube e criei a editora e a livraria com o objetivo de estar publicando os livros e o lucro ser doado para a ONG Semear Marília. Sou um dos fundadores, atende 175 crianças aqui em Marília. O curso vai ser em terças alternadas, então semana que vem a gente não tem aula, tá? E por quê? Porque né, eu dou aula também no NEAP. E aí eu não aguento falar 2 horas seguidas. O curso do NEAP é das 8 às 9. Até por isso que esse horário é às 9h15. Apesar de não, eventualmente algum dia vai coincidir, mas a ideia é não coincidir. Não competir, né, com esse curso. As aulas aí em torno de 45 minutos, para não ficar muito pesado. Estamos assistindo pelo grupo fechado do Lições. Eu estou empolgado com esse projeto, acho, né, que é um projeto bacana. Estou feliz de ter visto o grupo no WhatsApp, feliz de tem mais de 70 pessoas já participando ao vivo. Porque a ideia, imagina, vocês já participaram de estudos no Centro Espírita, imagina que nós estamos numa grande sala, né? Ao vivo agora 73 pessoas e além disso no WhatsApp 170. Olha, o uso da tecnologia é muito legal para isso. Então eu vou apresentar um conteúdo, mas eu quero que vocês enviem dúvidas, a gente converse. A ideia no WhatsApp ao longo dessas 2 semanas, né, até a próxima aula, a gente esclarecer as dúvidas, debater, conversar, vocês também darem as opiniões, né? Eu vou compartilhar o que eu sei, mas eu sei que eu sei muito pouco. Todos nós temos que aprender a evoluir muito. O livro Lições do Nosso Lar, quem não comprou caso queira, tem na Livraria Espírita, tem na Candeia. Agora também tem o e-book na Amazon Kindle, né? Quem quiser pegar lá. Vamos começar a entrar no conteúdo de hoje. E aí nós precisamos pensar: por que nós devemos estudar André Luiz?
há até gente na doutrina que entende que André Luiz ele confronta Kardec. Só que nós precisamos ter humildade e analisar quem está com André Luiz. Chico Xavier, Emmanuel, Divaldo, Ivone Pereira. Quem que confirma o que André Luiz disse? Em 1950, quando que os livros foram publicados? A gente tem que pensar nisso. Então, será que eu não tenho que ter humildade de sentar como estudante e estudar as obras do Espírito André Luiz? Entendendo que faz parte de toda uma organização da espiritualidade superior, que ele faz parte de uma equipe que envolve Chico e Emmanuel. Emmanuel faz todos os prefácios dos livros do André Luiz. Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Vem Divaldo com Manuel Filomeno, nós vamos ver, e confirma a importância do André Luiz. Ivone Pereira diversas vezes também confirmou. Ela escreveu Memórias de um Suicida e deixou guardado porque não tinha coragem de publicar. Aí quando saiu o Nosso Lar, ela teve coragem de publicar, porque aí bateu, tinha sintonia. Ela estava com medo de publicar e ser massacrada na doutrina, porque ela trazia a materialidade do mundo espiritual. Então vamos ter humildade, vamos estudar André Luiz. Ele é um marco na história do Espiritismo. Ele abre uma nova fase. O Allan Kardec, com as obras básicas, que devem ser estudadas, estudadas a fundo, tem que ser é o pilar da doutrina, né? A nossa base segura. Então é necessário estudar Kardec. E ele estabeleceu a base da doutrina que vai durar séculos. Só que vem André Luiz e descreve para nós como é o nosso mundo espiritual hoje. Um mundo de provas e expiações. Como que é o mundo espiritual? Em que fase que nós estamos? E aí ele começa a dissecar alguns pontos que foram ditos em Allan Kardec. E nós precisamos entender essa evolução natural da doutrina. Com André Luiz e também com as outras obras espíritas relevantes, vemos que o mundo espiritual é um complexo universo paralelo ao nosso. Complexo. Hoje nós vamos precisar, quem já assistiu minhas aulas sabe que eu falo bastante disso, né, aqui no NEAP, eu sei que tem gente de Marília participando. Hoje nós vamos precisar quebrar algumas barreiras mentais, senão não vai conseguir compreender André Luiz, né? Então nós vamos precisar quebrar essas barreiras. Mundo espiritual é um rótulo, é um nome. Nós rotulamos as coisas, né? Um pouco de filosofia. Nós colocamos nomes, rótulos em tudo para tentar designar aquilo que nós entendemos do que nós estamos rotulando. Então, o mundo espiritual é um rótulo, querendo falar: olha, você, espírito, veio de um lugar e vai voltar para um lugar. Que lugar é esse? Mundo espiritual. Mas ele é um universo paralelo complexo. Vamos lembrar Kardec: onde é um pálido reflexo de onde? O mundo físico é um pálido reflexo do mundo espiritual. O mundo físico, o mundo espiritual é pré-existente ao mundo físico e sobrevive à destruição do mundo físico. Entendendo melhor, o universo espiritual complexo, ele é pré-existente à criação do universo físico e sobrevive à destruição dele. Então nós temos que deixar de ter uma visão lúdica de uma vida após a morte, no inferno, né, no céu, ou novela Viagem, né, um grande jardim, né, ficar sentado olhando para um lago. Nós temos que entender uma vida mais, uma visão mais racional, mais amadurecida, né, sobre o que seria a vida no mundo espiritual. O mundo físico é um pálido reflexo do mundo espiritual. A vida parte de lá para cá. E se aqui nós já temos uma humanidade complexa, como que lá não vai ser uma humanidade complexa? Ela é muito mais do que aqui, aliás. Então, André Luiz é uma fonte segura, como eu já disse para vocês. Chico Xavier, Emmanuel, confirmação do que foi relatado. Eu não vi nenhum médium considerado, todas as obras que eu li, nenhum falou: isso que André Luiz falou está errado. Ao contrário, todos confirmaram. E como que nós aprendemos com Kardec que algo passa a ser aceito, né? Você pode começar a aceitar quando vários médiuns em diversas partes do mundo, em épocas diferentes, falam a mesma coisa.
Então o André Luiz está em sintonia com Kardec. E olha o que o Manuel Filomeno diz para Divaldo em um prefácio sobre o livro, sobre um curso das obras do André Luiz. Ele diz o seguinte: podemos dividir os períodos que dizem respeito aos desdobramentos das revelações espíritas a respeito do mundo transcendente, ou seja, do universo espiritual, do mundo espiritual. Olha isso que forte, em antes e depois de André Luiz. Embora tenha havido contribuições valiosas de outros médiuns no exterior e no Brasil. Olha que forte, ninguém até o momento, desde apresentado o Espiritismo, conseguiu ser mais fiel e profundo nas informações em torno da vida no corpo e fora dele, né? Porque o mundo espiritual também é vida. Estudar a fantástica obra do mensageiro espiritual é dever de todo aquele que deseja compreender a vida e os fenômenos em torno da morte, assim como da sobrevivência do espírito, porque o que morre é apenas o corpo físico. Olha que interessante, né? Então nós temos que ter essa confiança mesmo sobre como é a vida no mundo espiritual. Deixa eu perguntar, vocês mandaram perguntas, alguma coisa aqui no grupo? Porque aqui para mim não está aparecendo. Não sei se vocês enviaram. Não tem nem boa noite, nada. Será que não está dando um lag aqui para mim? Deixa eu ver se eu entro pelo celular e vejo. Porque senão a gente não vai conseguir ter o bate-papo. Deixa eu ver se eu entrando aqui. Ah, aqui no celular tá. Tá bom, eu consigo ver pelo celular. Tá, ó, já tá bastante gente participando, vocês já mandaram. Pelo celular eu consigo ler os comentários, tá bom. Que não sei porque no notebook deu um... No notebook não tá aparecendo. Vamos lá, vamos continuar. Que Marília tá um calor, tá 30 graus. Mas vamos lá. Então a minha mensagem no livro de abertura para quem lê o livro, O Lições de Nosso Lar, nasceu por orientação dos meus amigos espirituais, em especial Antônio, que me ajudaram na elaboração do curso que eu dou no NEAP. Então ele é um curso sobre o nosso lar e ele organiza também o estudo sobre a vida no mundo espiritual, sobre a coleção toda do André Luiz. Quem já leu o livro vê que tem citações de outros livros da coleção. Então a gente traz um resumo da história, que é romanceada, analisando o que André Luiz disse, chamando a atenção que algumas passagens são sutis. Mas aqui no nosso curso eu quero a participação de vocês, né? Estou expondo conteúdo. Quem tiver dúvida, pergunta no WhatsApp também depois. E é isso, né? Inclusive discordando de mim em alguns momentos, não vou ficar bravo, é normal. Estou acostumado, inclusive. A beleza do Espiritismo é essa, inclusive. Ninguém é dono da verdade. Todos podemos investigar a verdade, a livre investigação da verdade. Para mim é uma das belezas, um dos pilares do Espiritismo. E como é que é o prefácio do Nosso Lar feito por Emmanuel? Emmanuel explica primeiro que André Luiz é um pseudônimo, ou seja, o espírito tem outro nome. Colocou esse nome, tem até a história do Chico, que era o irmão dele, colocou esse nome para identificar o espírito, né, para poder centralizar. Ó, Emmanuel tem esses outros livros, ele editou esses outros livros, André Luiz editou esses. E Emmanuel já sabia que André Luiz iria inaugurar uma nova fase e que por causa disso muitos não aceitariam. Ele fala: certamente que numerosos amigos, ou seja, querendo dizer espíritas mesmo, sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, porque ali imagina, estava inaugurando, não tinha livro desse tipo, entretanto causa surpresa entre todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? Imagina 20 anos atrás a gente falando desse curso. WhatsApp, Facebook, um curso online. Teríamos palavras para poder descrever isso? Complicado, né? Emmanuel ressalta também que todo conhecimento trazido por André Luiz deve impulsionar o quê? A
A gente vai estudar o mundo espiritual, a gente vai estudar a vida no mundo espiritual, mas o que ela precisa impulsionar? Reforma íntima e evolução espiritual. E o primeiro capítulo do nosso lar ele é muito marcante nesse sentido. Ele é muito forte nesse sentido. E olha o que o Emmanuel fala. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é a oficina sagrada e que ninguém o menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Ou seja, você desencarna e não vira nenhum anjo nem um demônio, você continua sendo quem você é. Então, todos os hábitos, todas as condutas, tudo isso gerou a sua atmosfera psíquica, gerou o seu padrão vibratório, demonstra a sua realidade espiritual. Ao desencarnar, você vai para o local afim, para a esfera afim, para a região da esfera afim, estará em sintonia com determinados espíritos. É o nosso dia a dia, nossos hábitos que fixam o nosso padrão vibratório e a nossa sintonia. E isso vai ocorrer após a morte, você não muda quando você desencarna. E a André Luiz tem frases muito bonitas nesse prefácio, né? Essa frase é muito conhecida. A vida não cessa. A vida é a fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Ou seja, pensando na morte do espírito, ela não existe. O espírito não morre, a vida não morre, a vida sempre existe. Nós não morremos. A morte é apenas o descarte do veículo de manifestação que nós damos o nome de corpo físico ou carne, formado por uma matéria que nós damos o rótulo de carne. Então nós estamos encarnados, como nós vamos ver daqui a pouco. Então o que morre é o corpo, nós continuamos vivos, Mas para nós que estamos nessa fase de evolução, a morte ainda é um jogo escuro de ilusões, estamos aprendendo, temos muito medo da morte. E mesmo quando parte o ente querido, nós esquecemos que ele continua vivo no plano espiritual e foi recebido por outros entes queridos e agora será um espírito amigo em outro plano de vida a nos orientar e ajudar. Nós muitas vezes não temos o equilíbrio emocional que reflete a fé em Deus e o conhecimento. Ou seja, para nós ainda na nossa fase de evolução, ela acaba sendo um jogo escuro de ilusões. Por isso nós temos que estudar. E aí, entrando um pouquinho no que eu estava falando, a gente precisa ir quebrando as barreiras mentais, entendendo, senão a gente passa a ser fundamentalista, que segue uma frase de um livro que acha que é sagrado e a partir dali segue aquilo para o resto de toda a eternidade. Não, nós temos que entender que existem fases, épocas e que as palavras querem designar, explicar conceitos, conhecimentos. Então são rótulos. O encarnado, quer dizer, qual que é o rótulo? É encarnado. Estar vivo no mundo físico. No mundo físico, que é também um rótulo para designar essa dimensão onde nós estamos, nós utilizamos um corpo. Esse corpo nós demos o nome do quê? De carne. É formado por uma matéria que nós chamamos de carne. Então estamos encarnados. E depois vamos desencarnar. Sair desse corpo de carne. O que é isso? O que são os corpos? São veículos de manifestação da consciência imortal. Lembra que eu pedi para vocês lerem o artigo ao visto da profissão, a questão 27 do Livro dos Espíritos? Então, o que está na questão 27? Do que é composto o universo divino? De Deus, Espírito e matéria. Então, o que não é Deus e o que não é Espírito, o que sobrou? Matéria. E aí, qual que é o nome que eu dou para a matéria? Depende. A doutrina vai rotular de forma diferente, conforme a dimensão e o uso dela. Para nós, o corpo físico recebeu o nome de carne. O veículo de manifestação utilizado no plano espiritual, pela lógica decorrente do nome mundo espiritual, recebeu o nome de perispírito, envolve o espírito, mas também corpo espiritual.
E aí nós temos que entender que então o mundo espiritual é um lugar de onde viemos para encarnar antes de encarnar e para onde iremos depois de desencarnar. Nós, o que nós somos? Espíritos. Estamos encarnados. Amanhã estaremos desencarnados. Qual que é a nossa essência? Espiritual. Somos filhos de quem? De Deus. Quem que é o Pai de todos? Deus. E o Deus espírita não é o Deus do planeta Terra. É o Deus de todo o universo, visível e desconhecido. Então, imagina um planeta sextilhões de galáxias daqui, né? Bilhões, trilhões, sextilhões, é muita coisa. É o mesmo Deus. É o Criador de tudo. E também do mundo espiritual, do universo espiritual. Então, nós somos filhos de Deus, temos o DNA divino, as potencialidades divinas, nossa essência é espiritual. Então, o mundo físico é o universo tridimensional, é o universo onde a matéria tem 3 dimensões e que todos nós podemos ver. O mundo espiritual é o restante da criação divina, as outras dimensões, os outros universos criados por Deus e que nós não temos a percepção. Nós só vemos e interagimos com o mundo físico. Quem consegue ter uma percepção e intermediar a comunicação com as outras realidades é chamado de médium. O André Luiz fala: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, ou seja, do desencarne, resolvesse transcendentes questões do espírito. Novamente, continuamos a ser quem somos depois que desencarnamos. Apenas muda a roupa. Apenas muda o plano de vida. E aí vê a importância, olha a aplicação prática do conhecimento. Alterar os hábitos, as condutas, as estruturas mentais que formamos para viver aqui encarnados, porque isso fixa a nossa realidade espiritual, o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia, e isso ao longo da vida inteira já visitamos o mundo espiritual nessa sintonia, fixamos amizades e sintonia com determinados espíritos. Quando a gente desencarnar, estará em sintonia com tais locais, não tem para onde correr, é uma decorrência lógica, né? Uma decorrência lógica, racional disso tudo, né? Essa frase também, esse trecho eu acho muito legal, né? Noções de eternidade fantásticas. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. De quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. A morte é um sopro renovador, porque nós descartamos o corpo físico e retornamos para casa. A casa é um mundo espiritual. André Luiz avisa que seus livros, olha que interessante, os livros eles formam um marco no espiritismo, mas eles não revelam toda a verdade. Olha, Kardec também falou algo do tipo. Vem o André Luiz e fala também. Por quê? Porque o conhecimento ele vai avançando. Cada vez mais a gente tem condições de absorver o que André Luiz e os espíritos, a espiritualidade vai revelando. A ciência vai evoluindo, a nossa linguagem vai evoluindo, o nosso conhecimento vai evoluindo e nós vamos nos tornando preparados para entender melhor. Os livros de André Luiz é ali de 1945 a 1960, 70 no máximo, né? Mais ali a grande maioria 50, 60. Olha quanto tempo já, né? O mundo era outro. Estava saindo da Segunda Guerra Mundial, né? Movimentos como o feminismo começando a surgir, toda uma legislação ainda machista e enfim, né? Olha como era o outro mundo. O livro era daquela época. Nós vamos ter que enfrentar essa questão ao longo do livro. Hoje conseguimos dar alguns passos e entender melhor o que ele narrou naquela época.
e assim abrir nossas mentes, quebrar barreiras para compreender melhor como é a vida no mundo espiritual. E aí nós precisamos entender o que é umbral. Quem que tem medo do umbral? Tá vendo aqui o pessoal? Quando eu olhar aqui para baixo, é que eu tô olhando o celular, porque no notebook não tá aparecendo. Bacana, tem bastante gente participando. E quem que tem medo do umbral? O que eu achei interessante que eu também, até um tempo atrás, eu tinha medo do umbral. Até meus 30 anos, quando comecei os desdobramentos mais acompanhados pelo Heitor, para conhecer, ter acesso a alguns conhecimentos, escrever o livro Desdobramento Consciente, eu tinha medo do umbral. Até começar a estudar André Luiz a fundo e ter essa interação com o Heitor. A gente tem medo do umbral e esquece que tem as outras esferas mais sombrias, né? Mais atrasadas, que na literatura está como abismos, trevas. Umbral ainda é bom, gente. Então, esse slide aqui, ele é a chave mestra para vocês entenderem André Luiz e, na verdade, todos os livros que narram a vida no mundo espiritual. Se dessa aula vocês entenderem esse slide, eu estou feliz. A quebra das barreiras mentais, eu entendo que às vezes não vai ser de uma vez, né? Quem já vem acompanhando nossos estudos já consegue um pouco mais. Quem está tendo contato no primeiro momento pode estranhar e ter maior dificuldade, mas ao longo dos estudos você vai conseguir evoluir nesse conceito. E depois, quando você voltar para o Kardec e os outros livros, você vai falar: nossa, é verdade. Que aqui está a chave mestra para você entender e desvendar tudo isso. Mundo espiritual é um rótulo para designar de onde viemos e para onde iremos. Mas ele é formado de matéria. Matéria. Quando no Evangelho diz combater o materialismo, ele está falando dos vícios, das paixões, como egoísmo, vaidade, né? Ganância e também os vícios. Não está falando, matéria não é vilã, matéria é o instrumento do espírito. Deus criou o espírito e criou a matéria. A matéria é instrumento do espírito. Quando eu desencarno e vou para o mundo espiritual e acordo lá no umbral, eu não estou em Deus, eu não estou em outro espírito, eu estou em algum local, em algum espaço-tempo. E se não é Deus e não é espírito, tem que ser matéria. É uma matéria diferente, com outra composição, que dá outra dimensionalidade, com outra vibração, com inúmeras outras características, mas é matéria. Deriva da matéria elementar primitiva, que está lá na questão 28 e 29 do O Livro dos Espíritos. E essas características diferentes traz algo muito espetacular, incrível, que está em toda a coleção do André Luiz. E que é a chave para a gente entender. E foi o que me deixou feliz de entender, porque eu dediquei horas, dias, anos de estudo para conseguir entender. Porque eu fazia os desdobramentos conscientes, viajava para o mundo espiritual, retornava e sem essa chave, sem esse entendimento, eu ficava perdido. Essa composição da matéria permite a coexistência de diversos planos de vida. Mas esses planos de vida não é algo abstrato, imaterial. São reais esferas espirituais. Tudo isso planeta Terra. Cada planeta tem a sua realidade espiritual, ou seja, suas dimensões espirituais. No nosso planeta nós temos as nossas esferas, os mundos paralelos do planeta Terra. O planeta Terra é como se fosse uma grande espaçonave com enormes, com diversas dimensões, as físicas e as espirituais.
E quando você está desencarnado ou em desdobramento, você pode se locomover entre as esferas espirituais. Esse é um desenho que foi feito por uma pessoa que comprou e leu o livro Desdobramento Consciente, porque o pessoal aqui de Marília até conhece, meu desenho era muito feio, eu não sei desenhar. E ela, lendo o livro, ela tentou explicar melhor e ficou melhor mesmo. Então nós temos diversas esferas espirituais. Nós temos aqui um ponto de contato entre a dimensão física e o universo espiritual. Então, quando eu faço o desdobramento e saio do corpo físico, eu adentro na dimensão espiritual que está entrelaçado diretamente com a dimensão física. Mas veja, nosso lar não está aqui. Não está entre os prédios lá do Rio de Janeiro, né, que é ligado ao Rio de Janeiro. É necessário viajar para outras esferas. No caso, nosso lar está na terceira esfera positiva. É o nome didático, é um rótulo para tentar entender que é uma esfera espiritual mais sutil do que a que está entrelaçada com a nossa. Assim como nós temos esferas mais atrasadas, mais densas do que aquela que está entrelaçada com a nossa, que André Luiz chama de não só André Luiz, também Divaldo e vários outros livros, abismos, trevas, mas são esferas também lá. Quem leu Libertação? No Libertação, André Luiz está na terceira esfera positiva. Recebe por meio de uma reunião mediúnica a comunicação de Matilde, um espírito muito evoluído que habita uma esfera muito evoluída e dá a entender a sexta esfera, se comunica em nosso lar e dá uma missão para André Luiz ir na esfera negativa socorrer Gregório. Resgatar Gregório, no caso, né? Os mensageiros. André Luiz sai do nosso lar na terceira esfera positiva e narra a viagem que ele faz até a crosta terrestre, que é esse ponto de contato. E ele para numa instituição dirigida por Alfredo, na primeira esfera positiva. Então é possível se locomover entre as esferas. Claro que espíritos inferiores têm grande dificuldade e espíritos superiores grande facilidade. Quanto mais o espírito se desenvolve, a matéria ela opõe menos obstáculo, né? Tem mais facilidade de locomoção. E há passagens naturais entre essas esferas, que André Luiz chama de campos de saída. Também está no livro Libertação. Essa é a chave para você entender André Luiz, a coleção André Luiz e o mundo espiritual. E por que o nome umbral, né? Que virou inferno espírita, esquecendo das esferas negativas. Por que umbral? Porque é umbral da porta, só quer dizer passagem. Porque são esferas que ainda não são moradas definitivas do espírito. A pessoa desencarna, vai para uma das esferas umbralinas, fica um tempo lá, vive lá, se desenvolve lá, ou reencarna ou ascende, né? Atinge evolução suficiente para ascender para a quarta, quinta, sexta esfera. Nós vamos ver, a mãe do André Luiz vivia na quarta esfera e veio visitar André Luiz na terceira. Nós vamos ver, André Luiz dorme, se desdobra em nosso lar e vai para a quarta esfera. Interessante, né? Eu quero que vocês entendam isso. Vocês precisam entender isso. Se tiver dúvida, claro que ao longo do estudo a gente vai conseguir entender melhor. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas, tá? Deixa eu passar um pouquinho para a gente encerrar. Então, umbral, vamos perder o medo de umbral. Claro que é a primeira, né, primeira esfera densa, umbral densa, a primeira positiva, ela é uma esfera atrasada, mas muito similar ao nosso mundo. É um reflexo muito grande do mundo físico. A segunda esfera já tem
uma condição um pouco melhor. Já é interessante viver lá. E na terceira, nosso lar, olha aí, nosso lar está no umbral, na terceira esfera umbralina. Que da terceira para a quarta há um salto vibratório muito grande, né? Da terceira para a quarta. A partir da quarta, a vida já se expressa de uma forma que a gente não conhece. Olha que interessante também. Toda a coleção André Luiz e todos os livros que você conhece do Espiritismo, 95% da informação diz respeito às esferas umbralinas e às esferas negativas. Nós não temos ainda condições de apreciar a vida a partir da quarta esfera. André Luiz inicia seus relatos desencarnados e habitando a primeira esfera, conhecida como umbral denso. Ele afirma que perdeu a noção de tempo e espaço, mas sabia que estava desencarnado. Ele relata ouvir muitos gemidos, lamentos, né? Ter visto formas diabólicas, e aí nós precisamos entender o que é isso. O corpo espiritual formado por uma matéria diferente, com outras características, inclui essa característica. Ela é mais plástica, e isso faz com que ela responda diretamente ao campo mental, ao corpo mental, à mente do espírito. Então ela pode se deformar ou rejuvenescer. E olha o que está no rodapé do livro, né? Lições do Nosso Lar, do livro Evolução em Dois Mundos, falando do perispírito. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura das células, corpo espiritual é matéria formada por células, noutra faixa vibratória, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, o corpo espiritual é formado de matéria, mas é uma matéria mais plástica, né? Mais influenciável pelo pensamento. André Luiz diz: atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, ou não ser. É espírito numa depressão profunda. Quem trabalhou já em reunião mediúnica ou trabalha sabe que é isso. Muitos espíritos se manifestam falando: eu não quero viver, eu me matei, eu não quero apagar essa dor, eu não quero viver. A pessoa que se mata, ela quer fazer com que a dor pare, o sentimento ruim suma, mas ela vai continuar viva e vai piorar essa dor. Então ele estava numa depressão profunda, né, para a gente entender. E esse sentimento era muito intenso pela vida física que ele levou. Hábitos mentais, condutas diárias, vício, tudo muito materialista. Isso tudo gerou energias negativas e os pensamentos que perturbam. E o espírito, nesse estado, consumido por essas energias, ele entra nessa depressão profunda, não quer nem existir, quer deixar de viver. Ainda mais num plano como esse que ele estava. E se ele permanecer por muito tempo nessa faixa vibratória de pensamento, nesse sentimento de autodestruição, ele pode sofrer uma segunda morte e perder o corpo espiritual, ficando em ovoide. Aí a gente recomenda o livro Libertação. Então o que é o ovoide? É quando o espírito ele adoece gravemente no mundo espiritual, seja por estados de raiva, vingança, ódio, ou depressão profunda, uma culpa profunda. Ele não quer mais viver, fica nessa monoideia, repetindo isso para si próprio. Isso vai transformando o corpo espiritual, que vai se degradando até que ele sofre a segunda morte e fica em ovoide. A segunda morte do espírito pode ser pelo adoecimento, e aí exige um tratamento específico no próprio mundo espiritual, ou levado à reencarnação, para que junto com os moldes mentais da mãe, ele consiga formar um novo corpo espiritual e consequentemente um corpo físico. Ou, olha que interessante, para a ascensão. Ou seja, eu estou vivendo lá em nosso lar, terceira esfera positiva. Atinjo o nível espiritual, depuro meus pensamentos, meu espírito, e consigo atingir um nível para ir viver na quinta esfera, na sexta esfera, na quarta esfera. Meu corpo espiritual ainda é muito denso, ele tem um lastro de duplo etérico,
Na esfera umbralina e nas negativas tem um laço do duplo etérico. Então você descarta esse corpo espiritual, é uma segunda morte, e forma um novo corpo espiritual, apropriado para essa esfera. E diante daquele todo sofrimento que ele sentia, André Luiz ali, vivendo como se fosse um mendigo na primeira esfera, passando fome, sede, fugindo, com medo, vendo grupos violentos de espíritos, pessoas enlouquecidas, em depressão, em pânico. Ele começou a lembrar da vida física dele, né? E viu que não tinha dado importância nenhuma à religião, que tinha até folheado o evangelho, mas não deu atenção. E ele mesmo fala: eu não fui um criminoso, né? Não foi um criminoso, mas viveu uma vida materialista. Se fosse um criminoso, doloso, querendo o mal, praticando o mal, buscando o mal, estaria nas esferas negativas, que é pior do que o umbral. Mas ele teve uma vida muito materialista, né? Entrega a todos os vícios e prazeres e descontroles da vida física da época. E aí que nós temos que ligar nossa atenção, né? Eu sei que somos imperfeitos, eu me incluo nisso. E eu não vou ser santo do dia para a noite. Ou seja, não vou conseguir evoluir tudo que eu preciso evoluir de um dia para a noite. Mas ter hábitos mentais saudáveis, seguir o evangelho, buscar o evangelho, ter uma vida hedônia correta, ter hábitos que trazem, que respeitam a minha essência espiritual, é possível. Não podemos ficar com essa frase: eu vou deixar para outra reencarnação. Não. Peraí, se o meu problema é que eu sou muito nervoso, deixa eu controlar isso. Se eu tenho um vício muito forte, deixa eu diminuir esse vício. Então nós precisamos fazer reforma íntima. Então é preciso despertar como espíritos que somos, filhos de Deus e que estamos apenas encarnados. A nossa essência, ela é espiritual. Se você não respeitar a sua essência espiritual, vai desenvolver patologias da mente, do corpo espiritual e do corpo físico. Porque você está se enganando. Você é espírito. Se você não ora, não medita, não faz evangelho no lar, não pratica a caridade, você não está alimentando o seu espírito. E com isso, em algum momento você vai sofrer algo. André Luiz viveu uma vida muito materialista. Logo, ao desencarnar, foi viver em uma esfera espiritual atrasada e materialista, que é a primeira esfera positiva. E nas suas divagações reconheceu que teve essa vida, teve, né, muitas vantagens na vida, mas pouco ajudou o próximo, né, trabalho no bem, a caridade, a fraternidade. E aí ele conclui: não adestrar os órgãos para a vida nova. E o que são os órgãos para a vida nova? Justamente a essência espiritual, né? O uso consciente da vontade, o raciocínio, a gerência esclarecida. Você não pode ser um barco desgovernado, cedendo a todos os pensamentos e a todos os estímulos e influências que recebe. Você tem que fixar o uso da sua vontade. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu quero exercer tal atividade, eu não quero. Chegou um pensamento, esse pensamento não é bom, eu vou descartar. Eu vou colocar hábitos saudáveis. Eu vou fazer reforma íntima, eu vou praticar a caridade, eu vou dedicar tempo, como nós estamos fazendo, para o estudo. Vou mudar meus hábitos, abandonar os inferiores e desenvolver hábitos benéficos. Porque se você não faz isso, você não adestra os órgãos espirituais, a mente, o poder psíquico do espírito. Você não respeita a sua essência psíquica. E é uma passagem do livro: como explicado ao longo da vida física, André Luiz não sublimou os pensamentos e não praticou caridade, tendo permanecido entregue aos vícios da época: tabaco, álcool, excesso alimentar. Ele também em casa de prostituição, ao materialismo. Ele era realmente entregue, né? Pelo menos é o que ele narra no livro. Logo, somente programou-se para emitir vibrações densas. Esse condicionamento mental não muda com desencarne. E por isso ele deixa uma mensagem chamando nossa atenção: ó amigos da terra, ou seja, vocês que estão encarnados, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração, o desenvolvimento das potencialidades do espírito? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, a morte,
Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Soais agora a reforma íntima, para não chorardes depois. E aí no livro, eu trago a passagem do livro Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz ele participa de um socorro para um grupo que estava desencarnando. Né? E o André Luiz pergunta se todas as desencarnações têm esse socorro específico, né? Todo um tratamento para o desencarne. E aí o mentor fala, nem todas. Né? Todos os fenômenos do desencarne contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada, ou seja, na organização do mundo espiritual há as instituições, as pessoas responsáveis por acolher aqueles que estão desencarnando. Mas uma missão especialista, específica, não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Porque é lógico, é racional. Hoje, no momento de oração, eu vi uma frase muito bonita do Chico. Quem pratica o bem, vive no bem e colhe o bem. Quem, apesar de imperfeito, busca o bem, está em sintonia com amigos espirituais, que também buscam o bem. No momento de necessidade, incluindo o desencarne, esses amigos espirituais vêm socorrer de uma forma mais especialista. Então você não faz o bem buscando isso, mas é uma decorrência lógica. Você já tem qualidade de vida no presente, porque você está respeitando a sua essência espiritual. Mas como consequência lógica, você tem qualidade de vida no presente e amparo no futuro, orientação, proteção e sintonia com espíritos amigos e regiões mais felizes do mundo espiritual, incluindo as esferas mais felizes. Então, considerando esse conhecimento que eu apresentei para vocês inicial, vemos a importância de conhecer o mundo espiritual e a necessidade de despertarmos como espíritos que somos. A gente vai estudar o nosso lar, mas prestando atenção nisso. Então devemos fazer uma reforma íntima, uso consciente da vontade, buscar conhecimento, estudo e praticar caridade. Agora eu vou ver as perguntas, né, que vocês enviaram. Eu sei que vocês enviaram perguntas aqui. Eu tive um pequeno problema no notebook, mas eu vou ver aqui pelo celular, tá? Peço paciência de vocês para eu conseguir ver todos os comentários. Estou lendo aqui os comentários de vocês, tá? O Robson, até o conhecimento no mundo físico cresceu bastante, legal. O pessoal respondendo que tem medo do umbral, fico feliz. Eu tinha, viu? Somente depois de ver o filme, né? Era comum, eu falava isso, e eu já vi muita gente falar. Quanto tempo vou ficar na lama, né? Vou acordar na lama, que eu sei que eu vou acordar na lama, eu vou. E quanto tempo que eu vou ficar lá? Né? A gente pensava assim. O Paulo, até você, Breno, está contribuindo para acrescentar novas visões, novos paradigmas. Eu agradeço. A gente está no estudo, tentando compartilhar um pouquinho que nós temos. Isso mesmo, Robson. A cena da lama ela é impressionante, por isso que cria esse medo. Né? Mas não precisamos ter medo, principalmente quem está buscando a evolução. Isso mesmo, Cati. Depois do estudo não precisa mais ter medo. O Alexandre não tem medo. Magali tem um pouquinho, mas não precisa. Vamos estudar que não precisa. A Inês, o Maurício, Cassiana, a Elizabeth, eu. A Adriana, eu não tenho mais medo. Isso mesmo, vamos estudar que perde o medo. Isso mesmo, Daniela, eu não tenho, mas agora bem menos. A Sandra, eu tenho, os desdobramentos me assustam, mas tem que tomar cuidado com isso. O desdobramento pode ser feito em regiões infelizes do próprio umbral. Nós não temos regiões infelizes aqui no mundo físico. Imagina alguém vindo em desdobramento, um espírito de outro planeta vindo em desdobramento aqui. Não estou falando que isso ocorre, mas estou falando imaginar. Imagina alguém da esfera espiritual vindo aqui, indo para um local como a Síria, ou para regiões do Brasil onde há miséria extrema, ou para guerras de facções criminosas em algumas favelas do Rio. Olha que regiões horríveis e tristes, onde tem pessoas, inteligências cruéis, sofrimento. Então tem que tomar esse cuidado. O umbral é muito mais. O umbral, na verdade, são 3 esferas umbralinas, e a partir da segunda há já colônias bem desenvolvidas.
Isso mesmo, Willis. O estudo desmistifica. Isso mesmo, Paty. O mundo espiritual é formado de uma matéria para nós mais sutil, mais plástica. A Nina, esses estudos estão me ajudando a perder o medo. O Robson, essa ideia torna o conceito de mundo espiritual mais palpável, mais racional, mais lógica, não é? A Denise, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender quando desencarnamos. Ficamos com a nossa última aparência? Ficamos. No início ficamos. Porque como que você forma o perispírito? É o comando da mente, que expressa no corpo mental, que expressa no corpo espiritual. No momento que você desencarna, você está a mente expressando o corpo físico, o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, no primeiro momento, será uma cópia idêntica ao corpo físico. Depois de um tempo no mundo espiritual, se adaptando, você pode rejuvenescer, você pode alterar, vai depender da sua capacidade psíquica, seu grau de evolução, mas sim, aí você vai ter mudanças, né? Vão ter alterações. Mas no início, não. No início, procurem no YouTube, tem um vídeo muito legal chamado Desencarnação de Dimas. Um grupo fez esse vídeo, ele é muito legal, ele mostra de forma muito bacana, que é com base no André Luiz. Bianca, se o nosso lar é umbral, de certo modo aqui onde estamos também é umbral. Está no mesmo nível evolutivo, mas é que umbral designa as 3 esferas umbralinas de passagem. Né? O mundo físico você pode enxergar como uma escola, que o espírito reencarna no mundo mais denso, uma matéria mais densa, que tem todas as consequências disso, para se reeducar. Inclusive o esquecimento, né, do passado é uma das terapias. É uma reeducação, a exteriorização de energias, né, o resgate. É uma exteriorização. A Denise falando que agora não tem mais medo, isso mesmo. A Cláudia reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Exatamente, é exatamente isso. E o estudo tem que servir para isso. Você tem que olhar para trás e pensar, nossa, há 5 anos eu evoluí hoje. Tenho até vergonha do que eu fazia há 5 anos. Então é importante, é a evolução. A Joselene Breno, quando a pessoa está auxiliando alguém no mundo espiritual e essa ajuda é constante e de repente você não consegue mais encontrar essa pessoa, o que pode ter ocorrido? Sua missão acabou ou o espírito em questão foi para uma esfera a qual você não tem sintonia? É assim, Joselene, tem 1000 respostas. Pode ter ocorrido qualquer uma dessas que você colocou e diversas outras. Pode ter reencarnado, pode ser levado para outra esfera, pode ser que a missão já acabou, de socorro, né? Não tem como fixar uma resposta, pode ser várias coisas, mas se ela estava sendo socorrida, ela estava em tratamento. É isso que você tem que pensar. O Maurício, se André Luiz, ao desencarnar, foi para a primeira esfera superior, teoricamente, ele não deveria ter sido levado para uma esfera imediatamente superior? Eu não entendi a resposta. Ah, tá, ser levado para a segunda, né? Mas é que a mãe dele tinha uma ligação forte com o nosso lar, né? E na verdade, nós vamos ver ao longo do estudo, que dá a entender que o próprio André Luiz, ele veio de nosso lar, né? Então, provavelmente antes de reencarnar, André Luiz morava em nosso lar. E aí a mãe dele achou importante ele ficar um tempo na primeira esfera densa para depurar essas energias negativas do materialismo que ele carregava, começar a abrir a mente dele para a real existência de Deus, para a real existência do Espírito, para aí ele receber o tratamento. Então aí ele foi levado para o nosso lar por causa disso. Então aí teve um QI, né? A mãe dele que indicou ele para o nosso lar. Mas é porque dá a entender isso. Você vê que ele vai morar com a dona Laura, a gente vai ver isso. Ele fala assim, tinha uma simpatia muito grande por dona Laura. Então nas entrelinhas dá a entender que ele era de nosso lar.
O Sérgio perguntando se os seres do umbral ficarão na transição. Olha, eu penso que sim, né? Porque umbral você já tem os espíritos que não estão praticando o mal dolosamente. São espíritos ainda que entregues no umbral denso, principalmente, né? Na primeira esfera, entregam materialismo muito grande, vícios muito grandes, mas já não querem um mal tão doloso, né? Não querem a prática do mal tão ruim. Não, pelo menos não tantos, né? Aqui na primeira ainda tem. Nas negativas que é bem característico isso. Mas na primeira você já tem muitos que vivem ali que aceitam Deus, Jesus, estudam religião, mas ainda tem no espírito arraigado muitos hábitos materialistas. Então fica na primeira. O planeta vai evoluindo, mudando para a fase de regeneração, e os espíritos que conseguem acompanhar essa fase ficam. Quem não consegue é levado para outro globo. Sérgio, qual a distribuição percentual dos habitantes em cada esfera? Eu não sei te falar. Mas o que eu sei é que a grande maioria ainda vive na primeira negativa e primeira positiva. A grande maioria fica no ciclo de reencarnações inferiores. Desencarna, vai para a primeira positiva ou negativa, reencarna. Desencarna, vai para a primeira positiva ou negativa e reencarna. E fica nesse ciclo. Tem uma turma que já está conseguindo ir para a segunda, para a terceira, outras ascendendo para a quarta. No livro Evoluções em Dois Mundos, o Chico, André Luiz, por meio do Chico do Valdo Vieira, salvo engano, ele fala que 25% consegue ascender para depois do umbral, né? Então todo o restante estaria do umbral para baixo. Mas, gente, o nosso lar, eu não quero nem. Nós não temos nem que colocar nosso lar como um paraíso, porque está numa esfera umbralina, ou seja, demonstra que existem esferas mais desenvolvidas, nem como um inferno, porque olha o nosso lar. Olha a descrição de nosso lar em 1950. Como que era São Paulo em 1950? Como que era Marília em 1950? Imagina como é nosso lar hoje. Então a evolução que teve lá. Então a gente tem que desmistificar a partir da segunda esfera. A segunda esfera positiva já há um conceito de sociedade bem desenvolvido. A Joselena, eu tinha uma visão lúdica do mundo espiritual e quando comecei a fazer desdobramento fiz exatamente o que você diz aqui. Isso me tranquilizou porque eu estava ficando louco. Isso mesmo, por isso que eu me encontrei em André Luiz e foi o que abriu minha mente, o que me trouxe paz e aí consegui estabelecer sintonia com os amigos espirituais. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O Hércules, sabemos que não existem locais determinados e circunscritos no plano espiritual. Como conciliar essas esferas umbralinas com esse conceito doutrinário? Então, onde que está isso que você está falando, Hércules? Porque para mim há local definido sim, né? Espaço-tempo é material. Onde que eu acho? Vamos debater, vamos conversar. Como eu disse, eu não sou dono da verdade. Mas a ideia é debater mesmo. Então pode jogar aqui ou lá no grupo do WhatsApp. Você parece utilizar mundo espiritual como sinônimo de colônia. Não, o mundo espiritual é um universo muito mais complexo do que o nosso, formado por diversas esferas espirituais. Em cada esfera espiritual há um nível de desenvolvimento da humanidade que habita essas esferas espirituais. E em cada esfera espiritual há colônias mais desenvolvidas, mais atrasadas. Cada humanidade dessas esferas desenvolve espécies de colônias. O que é uma colônia? É uma cidade, não é? Uma cidade habitada por espíritos desencarnados. Então, o mundo espiritual, ele é um rótulo para designar o universo de onde nós viemos e para onde nós iremos, formado de matéria, porque o mundo espiritual, ele não pode ser Deus. Questão 27. Não pode ser espírito. O que sobrou?
Matéria. Estou em nosso lar, andando na rua. Estou pisando no chão, olhando para um céu. Se tiver dia, tá sol. Se tiver noite, tem lua. Do que é formado tudo isso? Matéria. Entro no aerobus e ando de ônibus. Do que é formado ele? Matéria. Vou passear pelos grandes bosques de nosso lar. O grande rio que banha a cidade e da onde a água é levada para as casas. O que é isso? Matéria. Então é preciso quebrar essa barreira. Eu entendo que ela existe. Eu vivi limitado por essa barreira por muito tempo, mas é preciso quebrar. O mundo espiritual ele é material, porque ele é formado por uma derivação da matéria elementar primitiva. Questão 27, 28, 29 do Livro dos Espíritos. Porque ele não é Deus e não é espírito, ele é material. Paulo pergunta se encarnamos no mesmo lugar, na mesma família para resgate. É uma tendência a gente estar envolvido pelos mesmos espíritos ao longo das vidas, que temos uma história de créditos e débitos, é o natural, mas pode haver mudança. A Inês, parecido, estaremos no mesmo ciclo familiar de amizade? Como eu falei, é normal a gente estar no mesmo ciclo, ou bem próximo. Quando eu desencarnar, quando vocês desencarnarem, é normal que entes queridos, amigos venham receber. Depois, na hora de programar a reencarnação, é normal que eu reencarne entre pessoas que eu tenho histórias de créditos e débitos. Se tiver atingido a evolução suficiente, você vai programar a reencarnação com essas pessoas. A Carolina Brena, a Karina sempre comenta Emmanuel participou da codificação da doutrina. Item 11, capítulo 11, item 11, tem uma mensagem sobre o egoísmo do Emmanuel. Então a gente pode concluir que se Emmanuel é um espírito superior da codificação, ele nunca iria apoiar a trabalho de André Luiz se estivesse em desacordo com a doutrina, o que é um ponto a mais. Exatamente, Carolina, é o que eu falo. Eu respeito todo mundo e acho muito bonito essa liberdade que o espiritismo traz. Mas eu prefiro acompanhar o Emmanuel, o André Luiz, o Chico, o Divaldo, a Ivone, porque humildemente eu entendo que eles têm um grande conhecimento muito superior ao meu. Então, se Emmanuel, Chico, Divaldo, Ivone, todos eles falam que André Luiz está em sintonia com Kardec, eu vou humildemente sentar na cadeira e estudar André Luiz para tentar entender Kardec e André Luiz junto. É como eu penso. Isso mesmo, Inês. Existe um vórtice, um mapa de vórtice mapeado de cada esfera, portais de passagem, conhecido de todos ou somente dos governantes de cada esfera. No livro Cidades do Além, esse desenho me ajudou a começar a quebrar a barreira e começar a entender Cidades do Além. Eu não trouxe hoje, eu vou trazer na próxima aula. Que tem as esferas, as esferas espirituais positivas, desde a que está entrelaçada com a nossa, até a sexta esfera positiva. Então ali ele conta 7 esferas, uma da crosta, que está entrelaçada com a nossa, e as outras esferas espirituais, já designando as esferas umbralinas. E aí você tem várias descrições, os governantes de... Eu não entendi que existe governante de esfera, tá? As esferas inferiores, a informação que temos na doutrina, e também que eu tive com meus amigos espirituais, que as esferas inferiores seguem um comando daqueles espíritos que tem aquele nome místico de dragões. Mas as superiores não, cada colônia tem seu governante, há toda uma outra estrutura de civilização. Não há governante de cada esfera. Voltei sim, mais uma noite perfeita que une os meus conhecimentos e concordo com sua visão. Fico feliz pelo elogio, mas também quero que discordem para a gente conversar, porque do debate surge a luz. Quem tiver pode falar e vamos conversar. Alguém mais tem alguma dúvida para a gente debater hoje? Bastante participação, bem legal, isso é gostoso.
Semana que vem a gente vai estudar o capítulo 2, imagina o capítulo 2 e o capítulo 3. E a ideia agora, e o grupo de WhatsApp existe para isso, eu renovo o pedido de não enviar bom dia, boa noite, aniversário, política, futebol, nada disso no grupo. Só questões dos estudos. Enviem lá, quem está assistindo depois, manda lá a pergunta. Quem fez algumas perguntas e não gostou da resposta, põe lá de novo para a gente conversar de novo, debater, conversar, estender, aprofundar. Coloque o grupo no silencioso. Aí naquele momento que você quer ler, você entra e lê. Conversa. Né? Dá para você colocar lá nas configurações, grupo no silencioso, pronto. Né? Manda também no grupo do Facebook as perguntas, as dúvidas. Vamos debater. Eu quero que vocês aprofundem o conhecimento junto comigo. Isso vai me ajudar também a evoluir no conhecimento. Todos nós juntos. O 4D corresponde ao mundo espiritual, né? E o 3D corresponde ao mundo físico. São rótulos para a gente designar, né? As esferas. Vou ver se alguém tem mais alguma pergunta. Que bom que está gostando, Inês, fico feliz. O Sérgio, obrigado. A Cassiana pergunta do 5D. Aí já começa a ficar bem complexo, Cassiana, porque aí já seria um universo onde não há nem corpo espiritual, só corpo mental. Se a gente não tem nem informações ainda da quarta, quinta e sexta esfera, imagina de uma dimensão onde nem se usa corpo espiritual mais. A gente não tem informação não, mas seria uma evolução a mais. Assiste a segunda-feira que vem, nós vamos estudar na página Vida no Mundo Espiritual o meu desdobramento na quarta esfera, onde eu vou narrar para vocês, quem não leu o livro Desdobramento Consciente, quem leu a gente vai estudar, a gente toca um pouquinho nesse assunto, mas é muito complexo o 5D, né? Para designar um outro universo, né? Os universos que Deus criou. Fabiana, sempre participando dos estudos, fico feliz, que Deus abençoe todos nós. Então tá bom, pessoal, vou encerrar porque eu já estou cansado. Volto a dizer, mande perguntas aqui, lá no Facebook, no WhatsApp, no grupo, a ideia é a gente ir estudando. Mas agora o nosso compromisso é só daqui 2 terças, né? Não terça que vem a outra, tá? Convido vocês, quem quiser participar do nosso estudo de segunda sobre desdobramento consciente na página Vida no Mundo Espiritual. E na terça-feira que vem eu darei a palestra sobre o estudo das obras de André Luiz no núcleo